Você tá ao vivo. Olá. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Marcelo Olinto e eu fui convidado pelo Espaço Afluentes para falar sobre a Companhia dos Atores, da qual eu faço parte. Espera um pouquinho, só uma pessoa. Pode ir. Pode ir. Boa noite para todo mundo, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Marcelo Olinto e eu fui convidado pelo Espaço Afluentes para falar sobre a Companhia dos Atores, da qual eu faço parte. E nós estaremos com Gustavo Gasparani, Suzana Ribeiro e César Augusto. O Espaço Afluentes é um coletivo singular, além de ser um local de trabalho compartilhado no centro do Rio. É também um núcleo de encontros e cursos sobre cultura, coletividade e desenvolvimento pessoal. E, bem, a gente gostaria de agradecer a Mariana e a Cláudia Roquete Pinto a possibilidade da gente estar aqui. Gustavo tá aqui já. Sim, Gustavo vai entrar. Ele já está entrando aí para conversar aqui com a gente. Olá, cheguei. Olá, Gustavo. E aí? Tudo certo? Conseguiu, olha? Consegui, tô aqui. Dominando Dominando, esquema. mas tem que agradecer ao César Augusto, que eu tô na casa do César, e é ele que me ajudou a fazer, enfim, toda essa engrenagem funcionar. Tem que agradecer a ele e também agradecer a Mariana e a Cláudia Roquete Pinto a possibilidade da gente estar aqui. Obrigado, meninas. Bem, Gustavo, então vamos com você. Eu tenho algumas... Maria de Médicis aí. que delícia. Tem Mariana. algumas questões e para perguntar para você, para a gente poder bater um papo aqui. Das 4 peças que serão lançadas no canal da companhia, a Companhia dos Atores está lançando o canal no YouTube. E lançará 4 peças: Melodrama, O Rei da Vela, Ensaio.Hamlet, Devassa e 4 episódios do Cabaré Online, que o César vai falar mais sobre isso. Mas das 4 peças filmadas com os elencos originais, você faz parte de 2, do Melodrama e do Rei da Vela. Fala um pouco sobre essas 2 experiências, desses 2 espetáculos da Companhia dos Atores. O Melodrama foi um processo riquíssimo, né? Eu acho que foram, para mim, dos que eu vivi, foram os dois processos mais profícuos, digamos assim, os mais enriquecedores e, coincidentemente, foram 2 processos que estimularam em mim a questão do autor, da dramaturgia. A partir dos exercícios que a gente fazia, eu comecei a escrever e foi aí no Melodrama um pouco, Rei da Vela muito, até chegar um momento que eu falei, bom, não dá mais para fingir que não acontece isso, né? Que eu não vivo isso, que isso não está em mim. E aí eu comecei a desenvolver, fora da companhia, a dramaturgia, né? Mas bacana você falar um pouquinho, por exemplo, que no Melodrama, antes de ter chegado o texto do Felipe Miguel, o grupo se reuniu para escrever pequenas histórias, situações melodramáticas. Diga. Situações melodramáticas. E aí isso começou a ser desenvolvido como escrita para aquecer o processo do melodrama. Conta um pouquinho sobre isso. Olha, a gente mergulhou muito no universo, né, do tema e fazemos improvisações, algumas assim inesquecíveis. Sim, inesquecíveis. Que marcaram a gente. Entrou um pedaço na peça, às vezes nem entrou na peça, tem uma improvisação que eu nunca esqueço que eu e Suzy fizemos, que eu e Suzy fomos, embora a gente seja um grupo, tem pessoas que casam mais, né, casam no sentido de terem vivido casais, né, eu fiz muito casal com a Suzy, ou dupla. É verdade. A Bauacu. Fiz fora também outras peças, fora da companhia, e aí teve um exercício que a gente fez, que era um casal de idosos, que a gente ficou improvisando horas e aquilo me marcou para sempre, assim, foi um exercício inesquecível. Foi tipo... Fala. Antológico. Aquilo foi um clássico, se tornou um clássico na companhia, a gente fala disso até hoje, né? E vocês levaram um pouco isso pro Gomide, pra cena, vocês levaram isso. De uma certa forma, aquele exercício diretamente não entrou
com aquela história, mas nós fizemos o casal que era mais velho, que envelhecia e que tinha uma grande história com, né, com viradas melodramáticas, né? E o Phil também no melodrama pediu para a gente escrever uns textos, cada um escrevesse meio confessional, umas histórias, como se fosse ele para a gente não, como éramos atores, para não ficarmos com o senso crítico muito grande, apelidou-se de cocôs, que assim qualquer coisa tá valendo, né? Qualquer coisa que a gente fizer tá valendo. E eu escrevi uma história lá de gêmeos com uns pôneis, que gêmeos, enfim, morre com um pônei meio inspirado na garotinha da Scarlett O'Hara lá, aquele pônei. E ficou super legal. E o Phil, eu me lembro do Phil falando assim, pô, você tem jeito para escrever, hein, Gustavo? Aí entrou aqui, entrou ali, saiu assim rapidamente. Mas com certeza a companhia me deu um espaço de mexer em dramaturgia, em experimentar esse lado autor muito forte. No Rei da Vela, sobretudo. Porque o Rei da Vela, a gente foi um processo riquíssimo. Foi riquíssimo aquele processo, cada um assumindo uma parte do ensaio, porque o Kiki estava gravando também. Então a gente assumia cada um liderava um tipo de workshop, vários temas. E eu me lembro que... Como é que era essa história do Rei da Vela? Que eu também nessa coisa de improvisando, sem acabar, um dia a Drica falou assim, você tem que escreve uma peça para mim. O dia que você escrever uma peça para mim, ó, João, olha o João chegando. O dia que você escrever uma peça para mim, eu faço. E eu falei, caramba, meu Deus do céu. E aí realmente ali começou a ficar tipo, já não dá mais para segurar. Tá, já explode o coração. Sim. Eu tenho que escrever, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever. Foi 2001, comecei a escrever 2002. Que barato. Que foi o Otelo da Mangueira. E tinha uma coisa no Rei da Vela que eu acho que foi muito importante, que eu estou querendo lembrar, mas não estou lembrando agora, que tem a ver com a dramaturgia, que era... O que era o lindo do Rei da Vela? Que a gente fazia coisas... Ah, sim! As improvisações que a gente fazia, de todo mundo interpretar. A gente tinha estreado já, a peça já estava bem, já estava mais de uma semana, e o Mauro Razzi foi assistir. E quando o Mauro, eu tinha sido assistente dele uns anos antes, o Mauro chegou para mim e falou assim, Gustavo, daquele jeito, ele, Gustavo, o que eu gostei, a melhor piada desta peça. Aí era um caco que eu tinha colocado. Aí eu falei assim, mas essa piada do Oswaldo, essa piada não é do Oswaldo, isso é um caco meu, Mauro. Ele, pois então, faça todos os cacos desse estilo. Aí eu fui para casa, falei assim, caralho, vou seguir o conselho do Mauro. Eu fui para casa e eu não mexi em nenhuma deixa que eu dava para nenhum ator. Mas por dentro do texto, eu realmente fui fazendo algumas modernizações, botando mais a minha cara, mais naquele estilo. E, cara, as piadas foram dando muito mais certo. E aí eu comecei a falar, isso não é trabalho de ator. Comecei a pensar isso, entendeu? Eu falei assim, bom, essas piadas aqui, eu fui ajeitando dramaturgicamente umas piadas que o Oswaldo indicava, mas que eram dos anos 30. Então, tinha uma, né? Dava uma... Sem atrapalhar ninguém, porque eu não tirava... A deixa era sempre a mesma. Mas, realmente, principalmente na Poloca, aquilo ali virou prática... Era um tiro certo, era uma coisa muito ligada ao besterol, né? Enfim, não foi à toa que o Mauro falou aquilo, enfim. E isso tem muito a ver também com uma característica da Companhia dos Atores, processo colaborativo. Nós colaboramos em relação a tudo. Colaboramos no texto, mesmo que nós não estejamos escrevendo o texto, colaboramos no cenário, no figurino, iluminação, coreografia. A gente tem isso dentro do grupo. Eu queria fazer então mais uma pergunta para você. Nós temos a nossa sede, que é a sede das companhias, o nosso espaço, que abriga não só as nossas pesquisas, como as pesquisas de outros grupos, de outros artistas. E na sede nós realizamos temporadas de espetáculos que foram realizados por nós. Ensaio Ponto Hamlet, Conselho de Classe, Como Estou Hoje, Insetos. Você atuou em Insetos dividindo o papel com Marcelo Valle. Conte um pouco como foi a experiência de atuar no nosso espaço, fazer uma temporada na nossa sede. Eu acho que das temporadas que a gente fez, eu acho... das que eu fiz, né, porque eu fiz dividindo com ele, foi para mim a mais emocionante. Ela foi power, a proximidade, né? Foi. A proximidade, as pessoas que iam assistir, aquela temporada foi power. Foi tipo muito curta, potente, emocionante de fazer. Foi realmente emocionante o curto e grosso, de fazer. O curto e grosso, foram 2 semanas.
Eu queria só voltar nessa coisa da dramaturgia, olha, porque, curiosamente, o Rei da Vela foi em 2001, né? Não, 2000. 99 para 2000. Aí eu comecei a escrever em 2003. E eu nunca fiz nada para a companhia. E agora Eu ia que eu tô perguntar, fazendo. essa vai ser a minha próxima pergunta. A Ah, Companhia dos sim. Atores segue ativa. Em 2021 realizará um novo espetáculo, Júlio César, que será concebido no nosso espaço, na sede das companhias, dirigido pelo Rafael Gomes. Fale um pouco sobre esse projeto e como ele surgiu. Eu fiz um espetáculo há muito tempo. Enfim, eu fiz o Otelo da Mangueira, depois fiz o Ricardo III. Eu tenho esse lugar com essa paixão pelo Shakespeare. E em 2014 eu fiz um espetáculo que era o Samba Futebol Clube, com atores músicos. E eu pensei em adaptar o Júlio César para aquelas pessoas. Quando eu comecei a estudar o Júlio César, eu achei que aquele texto não era o ideal para eles. Não era tão musical, era um texto do verbo, da palavra, da retórica. E aí eu pensei em fazer com a gente. Mas aí um outro diretor estava montando, eu falei, deixa passar. E como essas coisas acontecem na hora certa, o texto que já era atual, de 5 anos para cá, ele ficou praticamente perfeito. E aí, enfim, está sendo muito bom, porque assim, quando eu escrevo as minhas peças, eu escrevo em casa e levo para mostrar para as pessoas. Na experiência que estou tendo agora com a companhia, graças ao Covid, há alguma coisa interessante no Covid, os tempos ficam mais frouxos, né? Você pode fazer as coisas com mais calma. Eu pude dialogar com todo mundo, com o Rafa, com o diretor, vocês, e a gente conversando, estudando junto e falando. E isso é muito enriquecedor. A ideia Muito, muito. a ideia da adaptação eu já tinha anterior, mas é claro que com todas essas conversas, com todos vendo e trocando e dizendo um pouco da ideia e ouvindo vocês, isso faz com que seja super estimulante. Eu sou super estimulado. Tomara que saia certo, Nossa. que saia bom. Vai ser uma delícia, Gustavo. O processo já começou, nós já começamos a nos encontrar por Zoom e está sendo muito estimulante estar com vocês, com Rafael Gomes. E detalhe, é uma volta da companhia Shakespeare, né? Porque nós já fizemos o Hamlet, o nosso ensaio.Hamlet, então nós estamos voltando a trabalhar com um autor, Mas enfim, um quando a autor companhia fez importantíssimo. Shakespeare, eu fui fazer um outro Shakespeare separado, né? Que foi, era junto, o Otelo da Mangueira e O ensaio.Hamlet. o Site.Hamlet. Na verdade, o Otelo da Mangueira eu escrevi logo após o Meu Destino é Pecar. Mas aí eu não consegui o patrocínio. Acabou que veio o patrocínio do Sesc, não foi Sesc? Aí o Hamlet veio primeiro, conseguiu o Banco do Brasil, não, o Sesc. Sesc também. E eu consegui o Sesc no ano Também. seguinte. Isso, 2005. Eu lembro. Eu E fiz aí, figurino. enfim. Na verdade, eu tinha conseguido um negócio que não era o Sesc, era o FAT. Que eu Eita! ganhei, a gente ia fazer junto. Só que o FAT não pagava, demorou a pagar, pagou no final do ano. Aí ficou quase um ano depois. Entendi. Então, assim, fazendo Shakespeare com vocês vai ser a primeira vez. Sim. E nesse lugar diferente, né? Aí também. Na companhia eu sempre fui ator, nunca trabalhei em outros setores. E coreógrafo, rei da coreógrafo, vela. Coreografia, Gustavo. Fiz coreografia. Renato Vieira tá aí, ele que me perdoe. Não, você é um excelente coreógrafo, Gustavo, desculpe. Era muito bom o seu trabalho com a Joyce Nisquet, porque era uma dobradinha dos dois. Joyce Nisquet e Gustavo Gasparani, era muito bom. Enfim, é isso. Tem mais alguma perguntinha, Olinto? Cara, não, eu fiz essas três questões para a gente poder conversar junto e dividir aqui com as pessoas e é isso. Acho que a Suzy daqui a pouco vai entrar para a gente poder bater um papo com a Suzy eu acho e que eu seguir. tenho que sair para ela entrar, né? Isso, você tem que sair, Tá. Então é isso. Já que eu vou me despedir para vir mais um, eu acho que eu acho muito bacana assim quando a gente se junta para conversar e vejo as pessoas, o carinho com que as pessoas tratam a gente, porque afinal de contas a antiguidade é posto, né? A gente está há muito tempo 32 anos, Companhia dos 32 anos Atores, juntos, 32 né? anos juntos. Isso Sim. entre dores e delícias, enfim, é um casamento, né? É um casamento de Sim. muita gente. Com certeza. Enfim, beijos, que vocês agora venham a
nossa musa Suzana Ribeiro. Tá Sim, chegando aí e eu deixo tá você aqui chegando para já. ela, tá bom? Tá joia. Valeu, Beijo pessoal, pelo grande. carinho aí, de todo mundo que Tá. tá mandando mensagem. Muito obrigado. Beijo, Gustavo. Até já. E a Suzy vai pedir para entrar e Como é ela que eu já já saio? entra. Ih, gente, como é que eu saio? Aperta aqui, né? Deve ser. Beijos. Imagino que sim. Beijo. Suzana daqui a pouco vai entrar. Ela tá. Pedi pra ela chamar, cenar. Por favor, pedir pra entrar. Suzy, você já pediu para entrar? Deu uma cenada aqui para a gente poder ver e aceitar você? Pede pra ela sair e entrar de novo. A gente não tá vendo você aqui, Suzy. Quem sabe você Sai. sai e entra de volta. Clica nela dentro. Até Henri. Ah, Suzana, você me chama? Isso, vai transmitir. Já já você tá entrando. Já já a gente tá entrando com Suzana. Tô aqui. Entrou! Eba! Ei, Eba! pessoal, Que olha, delícia! só gente Eba! linda. Tá uma festinha, Olinto, tá uma festinha. Anos 80, 90, 2000. Ah, querido, olha, Suzy, poxa, e sempre agradecer a Mariana e a Cláudia Roquete Pinto pela possibilidade da gente estar aqui Puts, no muito. espaço delas, o Afluente. Muito lindo Suzy, esse convite. Parceria longa, Mari é nossa torcedora, acompanha, nossa testemunha há 30 anos, gente. Há 50, mas há 30 de companhia, pelo menos. ela emprestou um espaço que ela tinha para a gente ensaiar, Bauacu, em 1990, e depois a Mariana fez a arte e a programação visual da Morta, em 1992. Caraca. A Entregou, gente... Mari. Pô, Suzy, eu separei umas questões para a gente poder compartilhar e pensar junto aqui e poder bater um papo. Deixa eu começar então contigo. Das peças que serão lançadas, você atua em melodrama. Sem esquecer também que você atuou em Ensaio Hamlet, substituindo a Malu Gale. Fale um pouco sobre a experiência do melodrama. Linda, eu com 25 anos com vocês, a gente ali já no terceiro, quarto espetáculo da companhia, né, já entendendo mais da linguagem, querendo fazer um espetáculo que fosse acessível, popular, mas que também tivesse camadas. E foram 9 meses, né? Olha, foi uma gestação ali de ensaio, de levantar pesquisa, de criar núcleo dramatúrgico. Chegou junto Felipe Miguel. Foi quando a gente conheceu o Fio mais perto, assim, chegou junto a Helena Soares, que fazia parte do nosso núcleo dramatúrgico, Chiquérrima, Bel Muniz, e a gente ali falando daquele tema, e eu me lembro que bateu na nossa ancestralidade. Que outro dia falou isso, né, na nossa conversa sobre o melodrama. Falou. Vai ter uma conversa sobre o melodrama no canal, e a gente conversou e lembrou de melodrama aquele dia, e foi foda mesmo, porque... chamou assim nossos avós, né? A peça chamava tudo que tinha a ver com a nossa família, com a nossa língua, com a nossa cultura de novela, né? De Brasil, de rádio, de cinema. Foi muito lindo. O melodrama era um depositário assim dessas memórias que eu tinha, dessas relações familiares que eu ia botando ali, que eu ia improvisando com vocês. E ai, foi muito lindo. E era um exercício, né? Porque acho que eu e você
Fazíamos Nós tipo o éramos quê? os 9 melogenéticos. personagens? Porque É, tipo, você fazia a família melogenética e você também fazia duas notícias de morte. Você fazia a notícia de isso. morte com as meninas e você fazia a notícia de morte na abertura do segundo ato. Você É. ainda tinha isso, Então, pelo esses... menos umas 7 personagens ali, né? Com 7 estilos completamente diferentes, exercício de estilo total, da ópera Total. ao Texas e, né? A Era muito França, divertido. muito, É, muito, é. muito, Nelson Rodrigues. E que delícia a gente estava com o Kiki, que também dirigia isso, que também trouxe a ancestralidade dele, com todo, né, o passado dele, América Latina, pai paraguaio, ele nasceu no Peru, tinha tudo isso nos envolvendo. Realmente foi uma época deliciosa, deliciosa, riquíssima. Pô, Suas, então, assim, o nosso canal, ele estará lançando essas 4 peças, né? Melodrama, Rei da Vela, Ensaio Ponto Hamlet, Devassa, e também 4 episódios do Cabaré Online, que o César vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E, mas o nosso canal também disponibilizou 2 espetáculos. Conselho de Classe Insetos. Numa você dirigiu junto com a Bel Garcia, Conselho de Classe. Noutra você atuou, dirigida pelo Rodrigo Portela. Em ambos os trabalhos, o texto foi escrito pelo Jô Bilac, especialmente para a Companhia dos Atores. Conta um pouquinho sobre essas 2 experiências que você teve, uma como diretora e uma como atriz, nesses 2 espetáculos. É interessante, porque é o mesmo autor, né? E realmente 2 experiências muito diferentes, tanto em relação ao texto, que o Conselho era um desejo do Jô de fazer uma peça com início, meio e fim, cronológica, realista, né, psicológica. Era um desejo meu e da Bel de trabalhar com atores assim também, dessa maneira, né? Trabalhar raciocínio, psicologia do personagem, gênese do personagem. Veio todo um desejo assim que estava já há um tempo de fazer esse tipo de aproximação. E um assunto muito interessante, né? Aquelas relações ali daquelas professoras, naquele mundo em colapso. E o Jô, ele tem um diálogo com a direção muito específico. Ele fala que ele não conversa com o ator, né? É com a Tanto, direção. tanto que quando eu fui ser atriz do Inseto, ele não conversava com a gente. Eu me lembro que eu levei um susto. Eu falei, pô, mas como assim? Ele não vai falar com a gente? Não, ele falava com o Rodrigo, lembra? Ele dizia Sim, isso. Eu vou falar com o sim. diretor. Eu fiquei meio. Mas é o que você viveu com ele no Conselho de Classe. A E relação era foi com o que vocês vocês. duas. E fazia sentido, porque eu acho que ele queria trazer para a gente uma interlocução para provocar vocês, atores, assim. Então fazia sentido a gente conversar. E eu e Bel e ele tivemos uma conversa maravilhosa. Ele aproveitou muito de nós duas. Foi uma experiência incrível de co-direção com a Bel, porque essas coisas podem não funcionar, né? Por mais que você ame tudo. E com ela funcionou, foi muito, muito complementar. Suzy, muito. Eu falando do meu lado aqui, do lado do elenco, foi uma experiência singular, amiga. Foi Foi, incrível. né? E foi Muito, muito daquelas coisas especial. que junta tudo, né? Que converge bem, né? Assim, tava todo mundo querendo falar daquilo, daquele jeito, sem resistência também. Tinha o Thierry Temurru, o Paulo Verlins e o Leonardo Neto como convidados, que também trouxeram assim uma lufada de ar, né? De fora. Sim. E dirigi você e o César, que foi a minha primeira experiência de direção na companhia, que foi esquérrimo, né? Me senti muito poderosa. E nós, nossa, muito acolhidos. Com certeza não posso, Ai, que enfim, amor. respondendo pelo César, mas tenho certeza que ele também concordará. Mas fomos muito acolhidos por vocês duas, muito. E fora que teve bem, é uma sacada especial porque a peça foi escrita para 4 atrizes e um ator. E a Foi. direção fez uma escolha. A direção escolheu o elenco basicamente masculino, ali só homens, e vocês tiveram uma sacada Porque a incrível. Bel queria. É, Lembra que a única coisa que a Bel sabia antes de começar a peça é que ela queria trabalhar com homens, com né? homens, sim, sim, sim. E aí o Jô foi atrás do assunto, o ensino público brasileiro, e chamou a Cléia Ferreira para fazer a, a pesquisa com Assessoria, ele. E a Cléia virou para ele e falou, mas, pô, Jô, deixa eu te falar, a Cléia entende de ensino público no Brasil inteiro, né?
ela vai nas escolas, o trabalho dela também fazia parte desse mundo. E ela dizia para o Jô, é um corpo predominantemente feminino, assim. A maioria do corpo docente brasileiro é de mulheres. Eu lembro Mulheres que dela são falando isso pra mães, gente. que são avós, e você está com um monte de homem aí no elenco. Não vai ter mulher? E aí a gente começou a se perguntar como, né? E eu me lembro muito da gente conversando, primeiro entre nós duas, e eu falando, Bel, vamos botar então uma sombra de mulher passando. Aí tinha uma ideia que ela tinha também de só ter os sapatos das mulheres. Aí daqui a pouco, não, então uma personagem mulher. Então a mulher, ela aparece. Aí a Bel, isso foi a Bel, porque a gente levou para vocês, o elenco, essa discussão, falamos sobre isso, e aí a Bel veio um dia, né, e jogou na roda já com o elenco e comigo ali, acho que não com o Jô, mas enfim, e falou, e se todos fossem mulheres? Lembro dessa reunião, Né? foi na sede, foi lá na sede. E ela falou isso e eu falei, como assim? Não, será? Me lembro que o Léo falou genial já de cara, ele pescou assim, e ela meio que dizendo, mas gente, olha só, são mulheres, mas é para dizer que na verdade não tem gênero. Na verdade a questão da educação não tem gênero, então vocês vão representar como homens que são. Só que os nomes são femininos, o universo feminino. Isso foi tão lindo isso, né? Super, porque vocês da direção, vocês estilhaçaram o realismo, porque a peça era absolutamente realista, fazia-se café, tinha biscoito, caneta, papel, era uma peça absolutamente realista, com todo o entorno de cenário, figurino, enfim, uma peça realista. Mas ao adotar essa escolha, estilhaçou o realismo, né? Ela foi para um outro lugar, aquelas pessoas ficaram com outras camadas, né? Porque a gente não aguenta também, né, Olinto? Eu acho que não tem uma peça da companhia, por mais realista que seja a cena, que a gente não abra um rasgo, assim, para vislumbrar alguma coisa onírica, alguma coisa do surreal, né? A gente sempre traz isso, né? Isso a gente sabia também desde o início. A Bel falava isso, eu quero uma invasão de moscas. E eu pensava, eu quero o chão respirando. Então a gente ia botando essas coisas ali e sutilmente, porque acabava que era isso, era um casamento de uma peça realista, psicológica, mas com esses delírios, né? Com esse calor que deturpava tudo, né? Que delícia, Suzy. Então, eu vou pegar, continuando nisso, o Conselho de Classe Insetos realizaram temporadas na sede das companhias, o nosso espaço. Como foi a experiência de apresentar estes trabalhos no nosso espaço? O Insetos foi incrível, porque eu, como atriz, estava lá jogada com vocês no chão, lambendo o chão de quatro. Maravilhoso. E a nossa casa, e o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, lembra? E a gente tinha vivido o ano da eleição inteiro com Insetos. E a peça já estava falando sobre isso, ela começou falando sobre crivelas, assim, ela juntava com algumas personagens, ela se associava a algumas personagens políticas da época, na época do ensaio, e com todo o ano de 2018 ela foi mudando, né? E aí teve no final do ano, Bolsonaro eleito, obviamente que o teu personagem colava no Bolsonaro, aquele louva-a-Deus, né? Aquele... Nossa, sim. Nossa, e tudo. E a gente machucado e ao mesmo tempo com essa peça na veia já, né? Muito fazendo pra caramba. Fizemos todos os CCBBs pelo Brasil. Ficamos um ano com essa peça, direto, sem parar. Tava muito azeitado. Chegamos em casa, né? Chegamos em casa com os nossos amigos. Foi lindo, foi emocionante, assim. Eu me lembro que eu chorava, que eu fiquei muito, muito emocionada. Agora, o conselho, Olinto, eu tenho que ser honesta, foi horrível, porque lembra que a gente teve que cortar, eu tive que cortar a quadra no meio. Sim, é porque o nosso espaço, ele tem uma boa largura, enfim, no caso do conselho a gente tinha uma boa largura, mas muito pouca profundidade. Então aí ele ficou... Nossa, apertado, muito apertado, bem vocês apertadinho, muito bem, mas foi foda, assim. Mas foi gostoso fazer lá, Suzy, engraçado, a gente tinha essa sensação também de que tudo era, se abrisse muito o braço, batia no colega, mas de que tava quente,
enfim, um É apertado no bom nosso, né? sentido. É nosso, é É nosso. nosso, aquele espaço é É. nosso e de quem vai lá, porque quem vai para a sede, tem um monte de gente aqui hoje que é, né, que é daquele lugar assim, que frequentou as festas, as peças e viu a gente levantar aquilo. Esse lugar é muito nosso para além da gente, de nós da companhia, né? Toda uma geração ali. Então aquilo ali tem axé, cara. A sede Tem. das E companhias. Insetos e Conselhos de Classe estará no nosso canal do YouTube para as pessoas poderem assistir. E sabe quem entrou aqui, Suzy, que é muito importante da gente reverenciar? André Barros. Andrezinho, eu André, vi. que faz parte da história da Companhia dos Atores. Meu Este Deus. ator incrível, meu parceiraço de cena. André, enfim, seguiu outros caminhos Não, e tem gente aqui, tipo, Maria é. de Médicis disse, eu quase fiz o Rei da Vela. Como assim? Eu não entendo, sabe? Para onde que a gente foi? Cada um foi para um lado, mas éramos todos ali, uma coisa só, Agregamos, né? é porque agrega, Ah, é o muito bom. teatro agrega e a Companhia dos Atores ela tem esse trabalho específico, horizontal. A Ana Cotrim também está aqui, o César acabou de me dizer que Ana a Ana Cotrim Cotrim, também, a Denise Milfon Bauacu. também, que está sempre, Maria que está aqui. Ah, a Maria fez É, 2 leituras, ela falou. Maria de Médicis fez 2 leituras do Rei da Vela. que É muito bom isso. delícia. Sim, Andrezinho, caixa, caixa, caixa. Queria ser alguém que um dia existiu. Cara, isso é bacana porque a Companhia dos Atores tem um trabalho realmente horizontal, onde todos têm o mesmo espaço, todos têm possibilidade de propor, de dar ideia, de fazer variadas funções, né? A Suzana já foi atriz e já foi diretora, eu também atuo como figurinista, o César também dirige e também faz cenário. Gustavo fez a coreografia do Rei da Vela, Marcelo já escreveu 2 espetáculos para a companhia, enfim, o Kiki, quando estava com a gente, fez direção, cenário, iluminação, Driquinha, que fez figurino e fez cenário. Realmente, a Companhia dos Atores é um espaço que permite essa pluralidade, né? Essa polifonia. E eu acho isso bem interessante da gente, uma característica singular da gente. E ao mesmo tempo é de atores, né? É uma companhia de atores, que isso é muito legal, porque a gente é de uma geração que é um pouco dos encenadores também, né? Dos diretores que traziam seus elencos, mas que não eram elencos necessariamente permanentes e tal. E isso é uma coisa da gente ter ficado junto como atores, né? E criar esse lugar do ator-criador, que também, claro, era uma marca da direção do Kiki, né? Sim, Ele imprimiu isso de cara, assim, para a gente sim. tomar esse lugar, né? E se apropriar disso. E aí, não à toa, viramos todos um pouco diretores e eu estou também começando a escrever. Escrevi uma peça, Lindo. Estou Que escrevendo uma delícia, peça, minha Suzy. gente. Que Tô. delícia. Primeiro texto de teatro da minha vida. Escrevi, resolvi escrever e fico achando que é por aí mesmo. É isso. Suzy, então vou pegar a deixa disso, porque você, olha aí, abrindo uma nova janela, uma nova porta, uma nova possibilidade dentro do ofício. A gente, ano que vem, tem um espetáculo novo, dirigido pelo Rafael Gomes, em que o Gustavo Gasparani fará a adaptação e que a gente vai ensaiar no nosso espaço, na sede das companhias. Poxa, fala um pouquinho sobre isso, o que que você, enfim, prevê, o que que você projeta para esse espetáculo que a gente vai desenvolver e que estrearemos em 2021. Eu acho que eu tenho uma coisa com Shakespeare, né, na minha vida que eu nunca entendi o Shakespeare, sabia? Pronto, Por quê? falei. Por que, Suzana? Por quê? Porque eu nunca tinha feito e eu nunca eu assisti as peças, mas eu li as peças, mas não sei, às vezes as coisas acontecem em outro momento da vida, assim, as coisas fazem sentido em outro momento da vida, né? Talvez eu tenha lido muito jovem o Shakespeare. E ensaio ponto E Hamlet, por exemplo, você eu fez não um tempo. fiz, Você mas fez é um um ensaio, tempo. mas o ensaio ponto Hamlet é muito louco esse processo, porque era um ensaio, era um espetáculo feito por vocês. A Malu fez aquilo do início ao fim. Sim, com certeza. E quando eu entrei no lugar dela, não tinha como. Por mais que eu me apropriasse, era das escolhas que ela tinha feito, que vocês já tinham feito com ela.
Então eu não consegui, eu não passei por aquele processo que vocês passaram com o Que Hamlet. foi Vocês, riquíssimo. Que vocês foi riquíssimo. destrincharam, demoliram tudo para construir de novo, sabe? Eu nunca tinha tido essa relação. Agora eu fiz o Otelo da Mangueira, que o Gustavo estava falando, também Sim. substituindo, mas que também foi uma adaptação do Shakespeare, mas era Cartola, Mangueira, também já levava para um outro lugar. Era lindo, maravilhoso de fazer. Agora, o Júlio César, eu acho que é a primeira vez que eu estou entrando em contato com a força do Shakespeare. Eu estou entendendo de dentro de um processo, como atriz, a força do Shakespeare e a beleza. E eu estou encantada, olha. Que Estou delícia, Suzy. encantada, assim. A É. gente já viu 1000 versões de Júlio César, né? Porque é o que mais tem. Acho que eu já vi aí uns 8, 10 espetáculos, filmes sobre, e eu não me canso de entender desse mundo dele, de ver o que ele faz com isso, né? Com o que ele quer dizer. É lindo de morrer. Putz, grila. Tô morrendo de medo Sim. também. Não Ah, sei. É, mas o medo é desafio, e o desafio bota a gente para frente. Com certeza o desafio tira a gente do nosso lugar de conforto e nos lança em algum lugar que com certeza vai ser bem interessante. eu tô achando o Rafael muito sensível, Sim. muito, né, rigoroso num bom sentido. E eu tô super animada. Acho que vai ser lindo. Sim, sim, sim. Ah, e quem, você não sei se continua, mas teve um momento que eu vi também, era o Kiki, que o Kiki também tá aí. É nosso querido Henrique Dias, Kiki, que nosso querido Henrique, enfim, pessoa fundamental na história da Companhia dos Atores, mais ou menos. marcante, fundamental, querido, saudade, mas que também foi seguir outros caminhos mas estamos aí, estamos todos juntos e misturados. É isso aí. Ê, É, querida, que amor, delícia, que tá delícia, que arrasando, olha. delícia. Você acha, Suzy? Pode abrir um canal só seu, tá? Não, eu não tenho essa, enfim, eu não tenho Instagram, tive que abrir Instagram para tá Não aqui. entrega o Olinto? Não, Profissa. é isso aí, isso Não aí. passa recibo. Não, não passa, não passa. Mas, Suzy, poxa, que delícia. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui para a gente poder Que ficar mais um pouquinho a junto? arte nos salva, que de verdade a arte nos salva, que tudo isso é É. maravilhoso, que poder estar criando no momento desse, já que não tem dinheiro, já Entra que aqui não tem, junto. que pelo menos a gente seja feliz juntos de novo. E eu acho que a gente é cada vez mais, Olinto, eu acho que a Com gente certeza. tem alguma coisa boa desse negócio de ficar velho, sabe? A gente se diverte mais, eu acho, e é isso que eu quero. É É. isso que eu quero fazer, assim, agora, principalmente nesse momento pandemia, assim, botar para É. botar para sala de Botar pra ensaio. quebrar. Botar pra quebrar. E olha aqui quem tá dando um beijo. Olha Oi, aqui amor meu. juntos. Aqui agora é arrasativo. Ó, ó, ó. Uou! Yeah. Gente, ó, Como é que é? beijos Agora me ajuda enormes. aqui. Me ajuda E aqui como é que é. Sai Suzy e entra você, né? eu tenho que sair, eu vou fechar aqui, aí vai ser É. mais fácil, porque a pessoa vê lá um jeito de solicitar, Suzy senão ela não tem sai. como entrar. Tá joia. Porque vai sair você vai entrar agora o nosso querido César. Amores, aí todos que estão aí, que eu tô vendo cada um, assim, brigadíssimo, meu coração. Amo cada um de vocês. Estou amando todo mundo. Beijo, amor. Obrigada. Beijo, Suzy. Até Até já já. já. Até já. Beijo, beijo, beijo. Isso. Isso, agora eu. Olá, minha gente, vocês acompanhando passo a passo Marcelo Linto desvendando os mistérios do Instagram. Isso é. Não, ele vai para outro lugar, Mariana. Ele vai pro quarto. Eu só preciso que ele me ajude aqui a liberar a entrada dele. Tá chegando, tá chegando. Ele já tá chegando, já já. César Augusto. É nos pontinhos? Procurar Marcelo Olinto, cadê ele? Ah, Marcelo Linto. César Augusto, Marcelo tá vendo. Ok, só um minutinho. Sai de novo, peraí. Achei, Marcelo Linto. Peraí. Chegou? Aqui tá aqui, ó, Marcelo Linto. Não. Tá um delay. Só um minutinho. Já já vai entrar. Pode falar coisa aí, canta uma música. Ah, mais uma vez agradecer a Cláudia e Mariana Roquete Pinto pela
por conceder esse espaço para a gente poder divulgar o nosso canal do YouTube, que vai estar lançando 4 peças. Melodrama, filmado em 1995, Rei da Vela em 2000, Ensaio Ponto Hamlet em 2004, Devassa em 2010. Todas as 4 peças com elenco original. Isso eu acho que é uma informação bacana. E nos espaços em que estreamos. Então foram nos teatros em que nos apresentamos pela primeira vez. E depois nós também disponibilizaremos os encontros que nós fizemos com a direção e os elencos das peças, falando sobre o processo e curiosidades acerca do espetáculo, e lançaremos o cabaré online. Aqui, ó, visualizar. E já César Augusto estará entrando junto com a gente. Ele está no Marcelo Olinto, mas é o César Augusto que acabou de entrar. Olha aqui. Que delícia! Ai, Que meu delícia. Peraí, eu vou chegar lá. Não, mas tá na boa, tá na boa. Já tá dando aqui para ver você. Meu E aí? querido. Isso, Zezé, querido. Então vamos cair logo matando. A sede das companhias está ativa, realizando cursos e abrigando novos projetos. E um desses projetos se chama Os Residentes da Sede, reunindo um grupo de artistas para estudar, pesquisar e principalmente desenvolver ideias para futuros espetáculos. Há 5 meses, a Companhia dos Atores está trabalhando com esses artistas. Fala um pouco sobre esse projeto e sobre os residentes. Nossa, uma prova de vestibular. Peraí. A coisa mais difícil para mim agora é segurar esse celular aqui, porque eu tive que sair para arrumar aí, e eu tô tremendo com o celular, deve estar todo mundo... Ai, vou segurar. Porque, na verdade, gente, tem que dizer uma coisa, o Olinto tá com o meu celular, e eu tô com o dele, porque o Olinto não tinha Instagram. Então eu tive que colocar o Olinto no Instagram e ele usar o meu celular, e eu tô aqui trabalhando, vou fazer merchandising, mas não é igual, não é da mesma marca que o meu, então eu tô lanhando aqui para entender o dele. O meu é um Android, é um Samsung. Tá indo muito bem. Então, olha só, vamos falar um pouco sobre os residentes da companhia, né? Vamos. É uma das coisas mais legais, assim, desse momento no qual a gente está passando, né? Na pandemia, né? Porque o projeto Residentes da Sede, que na verdade veio muito da cabeça do Marcelo Valle, é importante dizer, e disseminou e acabou sendo abraçado pela companhia. Nós temos parceiros, que é o Breno e a Carol. Sim, Carol Godinho e Breno Sanches. Então eles estão juntos com a gente, na verdade eles desenvolvem as residências online que acontecem dentro da sede, né? Do espaço da sede, que agora todas as oficinas estão sendo online. E a gente convidou residentes artistas, convocamos artistas para entrarem nesse grupo, vamos chamar assim, nesse grupo de jovens, nem chamaria de jovens porque tem de várias faixas etárias, mas até gente mais velha. Artistas mais velhos até que a gente, mas enfim, porque é até mais legal, porque né, a diversidade só completa o que vem a ser um grupo ou até mesmo a vivência de uma residência. Então a gente tinha, sei lá, 30 ou mais, até quase 40 residentes, fizemos um encontro presencial e na semana seguinte teve o knockdown. E aí a gente fechou tudo e ficamos nessa situação. Tivemos o desafio de como continuar o trabalho com os residentes e como seria feito. E eu e você aí, atiro o chapéu para você aí, estamos na mesma casa, até bom. Para você também. Muito obrigado também. Nós acreditamos na ideia de que a gente podia desenvolver todo esse processo dos residentes online e convocamos eles a fazerem isso. Na verdade, foi um trabalho árduo a princípio, porque na verdade nós mudamos totalmente a proposta de trabalho, que na verdade a gente ia fazer uma montagem no final. A gente já trouxe a ideia de criar, fazer criações, na verdade, pensar realmente artisticamente e fazer criações online.
e a gente teve como ponto de partida, como inspiração, o trabalho do Karl Valentin, que é um comediante alemão dos anos 30, uma pessoa totalmente ligada ao mundo do cabaré, e com peças curtas, né? Às vezes peças até longas, mas uma pessoa muito vinculada ao trabalho popular, assim, ligado à diversão, mas com muita reflexão sobre o momento dele, né? Uma Alemanha pré-nazista e tudo mais. Então a gente caiu fundo, convidamos os residentes a estar junto com a gente, e houve uma adesão muito bacana. Então todo mundo caiu de cabeça. Às segundas-feiras a gente se encontra no Zoom, e ao longo da semana trabalhos vão sendo desenvolvidos, ensaios e tudo mais, e a gente tem a gente chama de reunião de condomínio, às segundas-feiras, onde a gente coloca ali uma tábua redonda, a gente começa a conversar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e que adensamentos a gente pode fazer e que desenvolvimentos a gente pode ainda fazer ao longo aí desse processo de trabalho de pesquisa em cima do Karl Valentin. E nisso, o resultado já existe. Nós temos 4 episódios que vão estar no canal da companhia. O primeiro vai ser lançado no dia 14, às 7 horas, numa segunda-feira. São 4 episódios que dão conta da biografia, da vida, da geopolítica, da situação de uma Alemanha complicada, pré-nazista e tudo mais, e espelhamentos contemporâneos. E, obviamente, como é uma marca da companhia, esses artistas, nossos artistas residentes, eles se apropriam de toda a obra, ou do que é de interessante da obra para eles, do Karl Valentin, e fazem aí a sua antropofagia, o seu lugar de digestão do pensamento do Valentin, e transformaram em criações muito interessantes. E a gente fez aí os 4 episódios que dão conta desse universo que a gente pode chamar aí de cabaré online, é o nome que a gente está dando. Né? Sim. Falei, Sim. Você tem coisas a acrescentar? Super bacana. Não, você abordou vários tópicos e acho que você mandou muito bem. A gente está há 5 meses encontrando esse grupo de artistas, e eles se apropriaram da obra do Karl Valentin, e a partir dessa apropriação eles criaram, produziram, conceberam muita coisa, um material muito rico. E a gente está editando esse material, ainda estamos em processo de edição, do finalzinho do 3º episódio, já começando o 4º episódio. Por sinal, a Carolina Godinho também está arrasando na edição, o João Goffman também contribuindo bastante com a parte sonora, intervenções, e, enfim, eu acho que é um trabalho... O que pareceu ser um desafio a princípio, um desafio, né? Sim, eu ia falar desafio, isso aí. Que é uma fonte de inspiração, que é um pouco a nossa pegada, né, Olito? A senhora falou aí do Shakespeare, que é um desafio, assim, o medo que dá de ter ele do lado, mas ao mesmo tempo ele vai virando o nosso parceiro, né? A gente trabalha isso com os artistas que de alguma forma estão do nosso lado, né? Seja de Joe Bilac a William Shakespeare, isso não é a questão, né? Os desafios eles estão intrínsecos em cada trabalho que a gente vem a fazer. E nesse caso, a gente trabalhou com pessoas que a gente pouco conhecia. A gente teve um encontro presencial de um dia, e logo depois foi se firmando ideias e uma rede de interesse e de troca de experiências muito valiosa, assim. Quantos trabalhos foram desenvolvidos? Você que é bom ao todo? Nossa, eu fiz o inventário. Mais de 175 trabalhos foram produzidos e compartilhados nos nossos encontros. Mais de 175. E aí a investigação vai ficando cada vez mais interessante, assim. É importante dizer que a gente teve uma visita maravilhosa da Estela Miranda num dos encontros, porque ela é uma especialista no trabalho do Karl Valentin, e a gente convidou e ela veio de coração aberto. Tivemos um encontro lindo com ela. Logo depois ela fez algumas falas sobre o Karl Valentin, que a gente também se apropriou e colocou dentro Ela fez 5 vídeos, ela fez 5 pílulas de vídeos contextualizando a obra do Karl Valentin, a situação política, econômica, social de uma Alemanha, República de Weimar, super interessante. A gente tem 10 minutos, a Mariana já falou. Já. E Mariana,
Olha aí, respondendo para você, as peças serão exibidas em ordem cronológica, começando em 1995, Melodrama, e a última, Devassa, 2010. As peças vão ser apresentadas em ordem cronológica. Melodrama 95, Rei da Vela 2000, Ensaio.Hamlet 2004 e Devassa 2010. Bem, Sim, nesses a 10... estreia sempre às sextas-feiras, a partir do dia 11, dos espetáculos da companhia, e às segundas-feiras são os episódios do Cabaré Online. Fora Cabaré isso, a gente, Online. né, que são super interessantes, que cada grupo se reuniu, acho que você falou nisso um pouco, né, Olívio? Falei, mas é bacana dizer que a gente gravou encontros da direção com a direção e o elenco para poder falar sobre o processo, como foi a criação dos Isso. espetáculos, e a gente vai compartilhar também. Então vai ser um combo. Vai ser o encontro da direção com o elenco e seguido do espetáculo. Isso. E os espetáculos da companhia, a Mariana perguntou, os espetáculos... Deu uma travadinha. Ele caiu. Mas vem aqui, ele vai estar aqui comigo e aí ele vai poder falar. Aqueceu. Bem, enfim, né? Um Samsung. Ele Não ia falar a marca, mas aqueceu e... Samsung, gente. Enfim. Mas ele existe até hoje. Vai lá, César. E eu ainda fiquei travado lá. Gente, olha. Os dois Césares? Não, agora vamos lá. Então, a estreia das peças começa a partir do dia 11, sim, sempre às sextas-feiras, no canal YouTube da Companhia dos Atores. E o Cabaré Online, às segundas-feiras. Ambas as atrações começam às 7 horas, sendo que tem esse Get Together 30 minutos antes, que a gente vai falar um pouco sobre como é que, enfim, aquele momento que os elencos se encontram e falam muito dos detalhes e a maneira como o processo foi realizado. É isso. É um pouquinho mais de 30 minutos. Acho que vai ser uma média de 1 hora, mas que vai ser interessante para, como o César falou, de desvendar esses meandros que as pessoas não conhecem muito, referências. A gente cita as referências que estudamos na época, os parceiros que colaboraram com cada produção, cenário, figurino, iluminação, trabalho de corpo, trilha sonora, que são parceiros, enfim, fundamentais, sendo que alguns nos acompanham há muitos anos. Por exemplo, como Belia Araújo, que está aqui, Maneco Kinderé, Lúcia Aratanga, que foi determinante na nossa vida, enfim, pessoas que foram muito importantes na nossa história. Bem, e me parece que a gente já está também chegando... O Rafael falou, todas as peças ficam lá disponibilizadas no nosso canal. A gente está pensando aí na duração dessa disponibilidade, então é importante que vocês acessem logo. E é isso, na verdade é isso. Então, o canal da companhia já tem quase 1.000 pessoas registradas. A gente pede para as pessoas entrarem, se inscreverem, porque vai ser um maior barato e é um novo espaço para a gente também poder compartilhar a nossa experiência, o nosso trabalho. E é sempre importante deixar registrado que a Companhia dos Atores eternamente trará Bel Garcia e Márcia Machado em seu coração. Eternamente. Eternamente. Gente, então, isso aí. A gente agradece a presença de todos, agradece a Mariana e a Cláudia Roquete Pinto por abrir generosamente o espaço delas. Quem sabe no futuro, hein, meninas, a gente faça parcerias com afluentes, que a gente possa se apresentar, enfim, leituras, trocas, e o nosso espaço da sede da companhia também está aberto para vocês. Então, muito obrigado. E aí, vai estar gravado no espaço do Afluentes, que as pessoas depois terão acesso e poderão assistir essa live. Beijo para todo mundo, dá um beijo aí. Olha, aniversário do Olinto no dia 7 de setembro. Então, isso, amor, virginiano. Bom fim de semana, bom feriado para todo mundo. Isso, beijo, tchau, tchau. E agora a gente tem que gravar, né? Encerrar agora. Uhum.